Boa tarde, amigos do canal. Estamos aqui para a transmissão de mais um vídeo aqui, né, para agregar valor ao nosso canal. Hoje eu trouxe uma educadora para a gente bater um papo sobre educação. Dá para ver que ela está lá em Agudos, lá, ó, tá passando o pessoal lá atrás, lá. E aí ela vai conversar com a gente sobre educação e contar um pouquinho da carreira dela, o que que ela teve que passar, né, aguentar a criançada ali, né, no dia a dia, para poder chegar com a bagagem que ela tem hoje aí. É com você, Marilena. Bom, boa tarde, pessoal. André, obrigada pelo convite. Me sinto bastante lisonjeada em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e passar para todo o pessoal aí do canal um pouquinho sobre a educação. Estou aqui em Agudos, bem pertinho de Bauru, aqui no interior de São Paulo, estamos bem pertinho. E eu tenho 20 anos de educação, já vou para um pouquinho mais. A educação é algo que veio da minha vida como missão. Costumo falar muito assim, que não venho de uma família de educadores, como muitos educadores são, né? Sempre tem alguém ali, eu sou a primeira geração. Me sinto, assim, muito lisonjeada quando deixar um legado para minha família, os meus sobrinhos, para tudo assim, eles têm admiração e me ver enquanto professora. Comecei, fiz a pedagogia e sempre sonhei em dar aula, né? E, de repente, eu fui para a gestão, para o nível superior ali, mas sempre no ramo da educação. Nesse meio, eu comecei com a gestão, tanto no nível superior e com as crianças, que foi um grande desafio, porque eu já estava bastante tempo ali na gestão, e falei, e agora? Eu vou começar com essas crianças, será que dar aula, gostar de criança é a mesma coisa? Mas ali foi onde que eu me encontrei, assim, de ver assim, olha, como realmente a educação infantil é a base, né? Então, assim, a responsabilidade que eu tenho ali enquanto ser a professora, enquanto tenho um relacionamento ali com os pais, enquanto eu olho para cada carinha daquelas crianças e falo, nossa, daqui 5, 15 anos, 20 anos, já estão lá no nível superior também, né? E o tempo passa muito rápido, 20 anos passa assim, num piscar de olhos, e tudo que você faz ali dentro daquele começo é a formação inicial que eu vou ter lá na ponta. Então, eu estando nesses dois viés, né, aqui no começo e aqui no ensino superior, eu consigo ver como é importante e como é o papel importante do professor, né, do professor, do educador. E também com a gestão, né, porque a gestão, eu estando na gestão educacional, nada mais é também do que o educador com os meus a minha equipe, né? Então eu vejo assim que o que eu tenho, qual é o meu papel ali com eles? É de educar, é de passar o conhecimento, que eles me vejam como uma líder que eles queiram seguir, e o papel do professor é exatamente assim. Vejo também assim que hoje a educação ela está muito acelerada, né? Então a gente costuma muito falar assim, nossa, como que está a educação hoje, muita tecnologia, muitas coisas. Realmente, a educação ela está muito acelerada, a tecnologia trouxe essa forma, né, da gente pensar muito rápido, trazer o conhecimento muito rápido. Então, antes a gente pensava, não tinha uma dúvida, ou tinha uma pesquisa, você ia para uma biblioteca, você pesquisava em livros, você fazia uma série de coisas. Hoje não, hoje você digita a palavrinha, vem tudo para você quando não vem o texto pronto. E aí a gente tem que olhar, como que eu olho para isso, né? Eu olho com um olhar negativo ou com um olhar positivo? Eu vejo que nós temos que olhar com um olhar positivo, porque a evolução, ela vem ocorrendo para o nosso bem. Aí cabe como eu vou usar, como que nós vamos usar. Antes eu tinha uma dúvida, eu tinha que ir numa biblioteca, abrir vários livros e pesquisar. Eu tinha uma demanda de tempo para fazer isso. Hoje não. Hoje eu tenho uma dúvida, eu digito e aquilo ali vem para mim. Eu consigo ter um texto escrito. Aí fala assim, mas e aí? Não vai ter mais escritores? Não vai ter mais jornalistas? Não. Aquilo ali é uma base para você colocar o seu conhecimento também dentro daquilo. Então, vem um texto, ele vem só um script ali para mim. Não adianta eu não ter o conhecimento. Aquilo ali não vai servir de nada. Então, assim, ele só está facilitando, né? Então, assim, a gente precisa aprender a usar,
né? A gente precisa andar a favor, andar com ela, a favor dela, né? Dentro de uma educação infantil, eu tenho jogos ali, então a tecnologia, eu vou deixar aquela criança 24 horas os jogos? Não, eu vou tirar? Também não, porque se eu tiro a tecnologia dela, como que vai ser no mundo lá no amanhã, se a tecnologia está para ela? Eu tenho que ter o limite, eu tenho que usar ela a favor nosso. Eu tenho que ver o que aquilo ali está adequando, o que aquilo ali está trazendo para o conhecimento, porque mais na frente eu vou usar, né? E aí que a gente vai começando a ver com outro olhar a educação, né? Começar a ver assim, como que eu olho para essa minha educação de hoje, como eu olho para a educação de ontem, o que eu posso fazer enquanto educadora e também enquanto pessoa, porque não é todos nós somos educadores, todos nós ensinamos. É bem interessante esse ponto que você colocou da agilidade, né? Eu vejo assim, quanto mais ágil está a busca pelo conhecimento, né? A gente passou pela fase da busca pela biblioteca, né? Eu me lembro quando em 99, eu comecei a fazer o curso superior, e dentro da minha cidade não tinha livros de direito. Então eu tinha que ir para uma outra cidade, buscar uma biblioteca que tivesse o livros de direito, e quando encontrava livros de direito, as leis estavam atrasadas ou já estavam defasadas, aí a gente tinha que aguardar, às vezes, a aula à noite, ia correndo na biblioteca, buscar um exemplar, às vezes, que tinha lá, e para conseguir pegar meia horinha, e a gente não tinha de tirar foto, essas coisas que a gente tem hoje, a gente tinha lá que na hora do intervalo copiar rapidinho ali o que a gente precisava para poder fazer um trabalho. Então, como foi evoluindo, né, Marilena? Como hoje esse processo de agilidade, né? A gente tem que entender que não é que ficou mais fácil, é mais ágil. A É gente tem mais que ágil. usar a ferramenta para ser mais ágil, não que a gente seja mais relaxado, é diferente, né, o contexto, né? Esse é o meu ponto de vista. A gente coloca muito assim, nossa, as bibliotecas acabaram, né? Às vezes a gente olha muito por esse lado mais negativo, né? Assim, nossa, na minha época eu tinha biblioteca, eu tinha que correr, a gente tinha mais dificuldades, né? Então era mais difícil. Hoje não, hoje a gente tem mais facilidade. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Então, se você está com o celular na mão, você tem uma biblioteca na sua mão. Que basta eu digitar, sai tudo que eu preciso. Então, na sua época, né, na nossa cidade não tinha, você tinha que se deslocar até uma cidade vizinha para você ter o material que você precisava para sua aula. Porque a gente também não tinha isso aqui, né? Então, assim, não tinha essa facilidade. Até para se comunicar com alguém, a gente tinha que ir até um local para se falar. Não, hoje a gente troca as informações, a gente compartilha, a gente pega artigos, a gente compartilha conhecimentos através de uma mensagem mesmo, através de noticiários, através de documentários. Então, trouxe a facilidade, né? Então, a facilidade, a agilidade, faz parte da nossa evolução, né? Então, hoje nós estamos a gente vive no mundo da tecnologia, não tem como a gente falar assim que isso vai acabar, vai mudar, porque ela não vai, né? Ela só vai melhorar, né? E vivemos também as consequências disso, né? Temos consequências positivas e as consequências negativas. E eu vejo as consequências negativas por um mau uso nosso, né? Por um mau uso nosso, não que ela veio para atrapalhar, não que ela veio para separar, não. Nós que não estamos sabendo usar, né? As pessoas que não sabem usar, as pessoas que às vezes ficam, sim, relaxadas, me colocar nesse termo, assim, preguiçosas. Por que não? Porque ela está ali para facilitar, né? Você consegue ter acesso a diversos livros, né? A diversos conhecimentos em tempo curto, coisas que a gente não conseguia antes. Aí cabe a nós adquirir esse conhecimento, né? Então, quando você fala em educação, então, assim, o que a educação te traz? Tudo hoje é ágil, tudo é rápido. A criança já nasce hoje muito mais rápida do que antes, né? Então, assim, ela já nasce com o dedinho mexendo ali, o conhecimento dela, as coisas dela, é tudo mais acelerado. Sim.
trazendo dentro desse conceito também, a gente falar o ensino, né, a distância, né, a gente tocar nesse assunto, trazendo a tecnologia, né, o que foi a difusão e o estado de necessidade que nós vivemos na época da pandemia, né, e a difusão desse ensino em si, né, o ensino à distância, e o que a gente até fizemos um briefing anterior, né, de falar um pouquinho, né, de o lado positivo, o lado negativo, né, os sucessos e insucessos desse ensino à distância. Se você pudesse comentar um pouquinho com a gente aí. A educação à distância, ela ficou mais em evidência há 2, 3 anos atrás, devido à pandemia. A gente teve que, as faculdades, tudo, né? Nós tivemos que nos reformular, se adequar, muitos cursos que nunca tinham pensado em se tornar à distância, até mesmo direito, né? Foi tudo para a tecnologia, para a tela, né? Ficamos distantes devido a uma pandemia. Eu vejo os dois lados. Isso traz também muita facilidade. Então, assim, vamos falar em cursos superiores, né? Então, a gente conseguiu ter os cursos superiores, conseguimos compartilhar esse conhecimento mesmo distante, pegando um professor que não poderia estar numa localidade, naquele determinado momento, compartilhando seu conhecimento com o mundo todo. Isso é excelente, né? Porque aquela demanda de tempo que a gente precisava também para deslocar um professor, às vezes queria um professor que não tinha aquele tempo, ou até mesmo uma questão de custo para uma faculdade. Isso foi muito positivo, porque você compartilha, agrega mais valor. Então, isso, assim, foi muito positivo, né? É positivo. E trouxe muitas outras coisas também através disso. Mas também existe o lado negativo, né? Alguns cursos, eu não consigo enxergar eles em forma EAD, né? Eu não consigo enxergar um curso com aulas práticas da área da saúde no formato EAD, né? Que a gente consegue ver por aí hoje, assim, enfermagem, medicina mesmo, a própria pedagogia, o direito também, mas assim, mas alguns cursos mais específicos, eu não vejo ele no formato EAD. Como que eu vou fazer um curso à distância na área da saúde? Mesmo que as aulas são práticas, não existe, não consigo ficar vendo vídeo, como se aplica uma injeção, como faz, eu preciso do contato. Eu não consigo fazer um curso de pedagogia totalmente EAD, porque eu vou ter o meu contato com o meu aluno depois. Como que vai ser o contato? O relacionamento com as pessoas, o relacionamento humano, ele é diferente das telas, que eu vou lá e desligo e não falo mais. Né? Então, assim, ele é diferente. Então, assim, isso foram medidas emergenciais daquele momento, mas eu não vejo que elas podem ser 100%, elas podem facilitar. Então, eu posso ter uma quantidade X da minha grade no EAD, mas eu preciso daquele relacionamento. Outra situação, para pessoas que já estão, que já têm um conhecimento, que já estão no mercado de trabalho, que já têm uma graduação, ou que buscam uma primeira graduação, mas que já têm uma formação, ela facilita, ela estimula, porque pessoas que às vezes pensavam assim, olha, eu trabalhei o dia todo, agora eu vou ter que chegar em casa e ir para uma faculdade e não ir. Não, elas voltaram a estudar, né? Então, a gente vê um número muito maior de pessoas acima dos 35 voltando para as faculdades, mas os cursos EAD. Então, isso é muito importante, a gente consegue ali trazer, né, esse conhecimento, pessoas fazendo outra graduação, ou voltando para terminar, ou começando uma primeira ainda, mas isso facilitou. Porém, os jovens que também ficaram lá com aulas EAD, lá na pandemia e tudo, eles se acostumaram com aquilo, então eles não querem, eles são muito ágeis, é muito fácil com a tecnologia, então eles preferem fazer um curso EAD, não querem mais se relacionar, e isso me preocupa, né? Me preocupa porque como que vai ser essa geração, como que vai ser o futuro com pessoas que não se relacionam, somente com tela, com robô, né? É diferente de nós que temos os dois conhecimentos, né? Então, eu faço um curso à distância hoje, eu faço uma pós-graduação à distância, eu assisto um vídeo pelo YouTube, eu agrego o meu conhecimento. Mas um jovem que está entrando no mercado de trabalho, que está entrando numa formação,
isso já se torna perigoso. É importante que ele tenha o embasamento dele e essa interação, né, com outros indivíduos ali, até de diferentes pontos de vista, né, que é o que eles vão encontrar dentro do mercado de trabalho, né, pessoas que divergem, que têm outra forma de pensar, e se ele já dentro do ramo da universidade, daquela fase que eles estão ali, que eles podem errar, né, que é no tentativa e erro, é a fase ali dentro. Se eles já vão direto para o mercado de trabalho, já com a concepção de que, não, agora só pode acertar, eu perdi essa fase, né, de me relacionar, de ver como o outro faz, né, aprendendo, né, com esse ponto diferente de vista, então eu também não acho salutar, não. E essas consequências a gente já está enxergando, né? Porque o que acontece hoje? Hoje, o maior problema das empresas são pessoas para trabalhar, né? Então, assim, existe falta de emprego? Existe, mas também existe falta de mão de obra qualificada. Porque hoje nós não temos mais mão de obra qualificada. Você não consegue, vamos colocar na área da engenharia, né? Então, assim, a gente pega um engenheiro hoje, uma engenharia da produção dentro de uma indústria, vamos colocar aqui na minha região, que eu tenho aqui, vamos supor, a Ambev, né, que na época eu precisava ali da engenharia da produção, nosso curso de engenharia da produção aqui, ele foi feito voltado para o mercado de trabalho da Ambev que eu tinha ali naquele momento. Então, aquelas pessoas, elas vinham para cá, elas faziam a engenharia da produção, já visando a empresa que eles queriam trabalhar. Hoje, esses jovens, eles não têm perspectiva, eles não têm sonho a longo prazo, é tudo muito imediatismo, muito a curto prazo. Então, assim, ele não consegue vir fazer uma faculdade pensando em estudar e pensando no mercado profissional. As empresas hoje, elas não têm profissional qualificado, porque está saindo essa geração, essas pessoas que estão vindo agora, essa nova geração, ela não é qualificada, ela não consegue lidar com o não, ela não consegue lidar com um erro, né? Porque a tentativa e o erro que eles tinham que aprender, eles não aprenderam. Então, no primeiro erro, você precisa melhorar, você precisa corrigir aqui, ele já não quer mais, aí ele sai. Né? Ele não pensa no futuro. Então, eu vejo assim, aqui na minha região, eu tenho empresas, grandes empresas, Bracel, que veio para cá, tudo que as pessoas jovens aqui não pensam em se preparar para trabalhar nelas, como era antes. Mas por que eles não pensam? Porque eles estão fechados, né? Eles estão fechados, daí a gente fala assim, nessa tecnologia que estão usando contra. Né? Eles poderiam estar, assim, ali na tecnologia, eles poderiam fazer um curso de engenharia pela internet, depois eles vinham só para fazer o complemento ali, pegar um pouco da teoria, acrescentar aquele conhecimento. Mas não, eles ficam tão fechados só no mundo deles, que acabam não acrescentando isso. Isso é um outro fator muito preocupante para nós, enquanto pessoas, né? Enquanto que nós estamos deixando, o que nós vamos ver daqui. Hoje nós estamos na faixa dos 30, 40 anos, então daqui mais, quando a gente estiver ali com 60 anos, como que será essa nossa faixa? Como que estará o mercado? Porque eles não estão preparados, não estão se preparando. Me assusta, às vezes, acompanhar essa geração, né, e de identificar realmente, como você falou, que ouvindo primeiro não, já desistem, já não identificam que o processo de crescimento é ouvir não, né? É errar, né? O famoso ditado, né? Errando que se aprende. A gente erra, certa, corrige, e aí faz parte do aprendizado, né? A gente dificilmente, a vida inteira, a gente vai acertar. Então é importante entender, né, esse conceito do aprendizado, que a gente vai errar, acertar, e aí a gente vai lapidando isso, né? Até uma das maiores teorias da engenharia de produção, da qualidade, né? Que é o PDCA, que é errando que se aprende. A gente vai errando, vai evoluindo, vai melhorando, né? E aí por diante. E exatamente isso, né? Então eu falo assim que eu acho que essa formação minha, assim, de estar ali na educação infantil é muito importante para esse processo, porque é exatamente isso, né? Quando você pega uma criança, quando ela entra na escola, ela não sabe pegar numa caneta, ela não sabe pegar no lápis. E ela vai aprender como?
ela vai aprender errando, ela vai aprender se manipulando, e ela vai ter que ir lidando com aquilo. Hoje, a gente escuta muito assim, mas eu não sei fazer. Não, mas você não sabe, mas você vai aprender. Né? Não, mas eu não consigo. Aí você vai deixando, você faz por ela, não. Então ali ele não começa ali naquela base, ele não entra sabendo falar, sabendo aprender, sabendo escrever, mas ele precisa passar por esse processo para ele poder aprender a ler, a escrever, a andar, a se comunicar e a se relacionar. Essa é a primeira base. Ele se aprendeu a se relacionar ali com o meio, com as pessoas, né? A teoria ali da pedagogia histórico-crítica, né? Que a gente é o meio que a gente vive. Então, se a gente é o meio que a gente vive, eu estou me relacionando com as pessoas, eu estou me fazendo ali com elas. Então, eu estou na base, aprendi. Aí, depois eu vou ali para o nível superior, né? Vou começando ali no nível superior. No nível superior, eu vou me relacionar com as pessoas, com profissionais, que são os meus professores, que isso é muito importante. Hoje o mercado ele exige muito isso, né? As faculdades elas também têm que se modificar. Então, hoje a gente não adianta ter só professores com teoria, a gente precisa ter professores com a teoria e com a prática, né? Então, aquele profissional do mercado, aquele profissional que vem lá da fábrica, aquele profissional que vem do escritório, aquele profissional que vem da sala de aula, ele precisa trazer essa prática, essa realidade, porque o livro é muito diferente da nossa prática. Então, ele vai se envolver ali com aquele profissional, com os amigos, com opinião diversa, aí sim ele vai para o mercado de trabalho. Aí ele vai para o mercado de trabalho, aí ele vai poder ser um profissional de alta performance, ele vai ser o melhor profissional, mas desde que ele consiga olhar tudo isso, tudo que a educação traz para ele, né, tudo que o cenário traz para ele, o que o mundo está oferecendo para ele, né, então ele está te oferecendo um leque, né, você consegue fazer todos os cursos de línguas que você quiser hoje, sem custo, porque a internet te traz isso, né? Então, a gente colocando assim, você consegue se fazer tudo quanto é cursos que você queira, ou pelo menos ter o conhecimento, sem necessitar de recursos financeiros para isso. Mas desde que você consiga, que você queira e tenha vontade para isso. E hoje eu vejo muito isso, a falta de vontade, a falta de interesse. Então, eu me preocupo um pouco com isso para o nosso futuro. Realmente, o lado de trazer a facilidade, né, também tirou aquela gana, né, de conhecimento, né, tornou, tá tudo muito fácil, a gente tem isso dentro eu aprendi um pouquinho na história disso, né, de que se fala a comparação entre os indígenas, né, os indígenas dos Incas, os astecas e os maias, e os índios brasileiros, né? Por que que os índios brasileiros não se desenvolveram tanto quanto os astecas, os maias? Porque eles tinham dificuldade, né, de encontrar água, de encontrar alimentação. Aqui o índio brasileiro caminhava um pouquinho, tinha um animal, caminhava um pouquinho, tinha fruta, caminhava um pouquinho, então eles não se desenvolveram em virtude disso. E eu vejo que a sociedade hoje, em virtude de toda essa facilidade de informação, acabou meio que relaxando, né, não criando essa gana, esse impulso, né, de, não, eu quero aprender mais, buscar mais. E a nossa geração que pegou um pouco ainda, né, de, eu tenho que lutar, tenho que batalhar, tenho que buscar uma biblioteca, tá aproveitando muito esse ensejo da internet, das informações, né? Agora, a geração que pegou tudo pronto não está entendendo isso, o valor de tudo isso tão mastigado para a gente, né? Então, assim, ele tá facilitando para você se progredir, para você conseguir mais. Mas é exatamente isso que você falou, a facilidade, ela te traz isso, né? Então, assim, você se acomoda, você, não, vou ter, então eu não preciso correr atrás, as famílias, a sociedade, então elas culpam por falta de tempo, então, assim, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu acabo dando tudo muito fácil, né? Então, às vezes, eu falo assim, que a gente às vezes acaba errando pelo excesso, né? Então, você erra por dar demais, por facilitar demais, e às vezes as pessoas, nós precisamos lutar, né? Tudo que você luta para conquistar, você dá mais valor. Então, quando eu falo assim, antes, assim, a pessoa ela queria antes terminar
ensino superior ou ensino médio, entrar numa faculdade, para ele já entrar no estágio, para ele adquirir um carro, para ele conquistar uma casa, para ele conseguir tudo. Hoje não. Hoje ele não quer nem mais conquistar o carro, porque ele não precisa ter o carro, porque ele já tem o Uber, que é mais fácil. Que ele pega ele, que ele leva ele. Então ele não quer, ele não pensa mais naquilo ali, né? Então ele não tem nem o valor material, então vai ficando tudo muito fácil. Né? Tá ficando tudo muito fácil, e aí, o que eu estou fazendo daquela facilidade? Aquilo ali, ela veio para trazer o bem para nós, e não para acomodar. Aí a gente começa a viver N situações, né? Aí vai trazendo um monte de problemas, a gente vê jovens, crianças, depressivas. Eu falo que a profissão do futuro é o psicólogo, né? A profissão do futuro é o psicólogo, porque o que mais tem é síndrome disso, trauma disso, não falo com alguém, é a profissão, assim, do futuro mesmo, porque a gente só está trazendo problemas sociais, emocionais com as pessoas, devido ao mau uso do que a gente está fazendo, do bem que a gente tem para nós, né? Então, antes eu precisava dentro de um escritório de milhares de profissionais, hoje eu preciso de menos porque eu tenho a tecnologia. Ah, mas aí eu não tenho as pessoas, não, eu tenho que me qualificar naquilo que a tecnologia, ela precisa de pessoas para mexer com elas, atualizar com elas, né? Então, áreas da tecnologia estão aí em alta, né? Vamos aproveitar desse conhecimento, dessa facilidade que vocês jovens têm, né? Que esses jovens de hoje ela tem, e usa a seu favor. Usa a seu favor, vamos usar isso para nós, né? E não contra. Então, é isso que a gente precisa, enquanto um ser humano, enquanto sociedade, o que a gente quer deixar aí de legado para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos. É isso que a gente tem que pensar, né? Bem bacana, Maria Helena. A gente acabou falando também da educação do futuro. Uma coisa que me veio durante o nosso bate-papo aqui, me veio a lembrança da questão de como avaliar, né, os novos entrantes aí, né? A gente ouve muito falar do chat GPT, que vai trazer todos os trabalhos prontos, como que vai ser essa condição. Eu me lembro logo que entrou a minha geração, a geração do Google, né, que a gente começou a adquirir, né, as ferramentas mais facilmente, tudo, a pesquisa era mais fácil, e agora a gente vem para a era do chat GPT, e durante esse processo tudo, a gente entender e como que vai, assim, ao seu ponto de vista, sobre a ferramenta, sobre o processo de avaliação que poderemos fazer nós como educadores. Como que a gente vai avaliar isso aí? Né? Como que eu vou usar para o bem, ou não, vou coibir isso aí, não vou usar a ferramenta? O que você acha disso aí, Marina? Não, eu acho o chat GPT, assim, excelente. Eu acho, assim, é uma ferramenta tanto para todo mundo, né? Qualquer profissão, mas enquanto educadora, enquanto educação, sala de aula, tanto para os professores e quanto para os alunos. Para avaliar, vamos colocar no meu papel de avaliadora, né? Então, eu vou dar lá um contexto, mas como que eu avalio? O ChatGPT, ele traz as informações que estão contidas dentro da tecnologia, né? Dentro de todos os sites, todas as informações. Mas se eu não souber perguntar, aquilo lá não me traz uma resposta. Eu consigo avaliar porque ele vai ser um briefing do que a gente está falando, né? Então, assim, ele vai te trazer aquilo ali. Mas ela não pode te entregar pronto. Eu vou pegar daquilo que ele me trouxe e eu vou acrescentar, eu vou alimentar aquilo ali, né? Então, eu preciso pegar aquele texto, vamos colocar assim, então, como antes, né? A gente pedia para fazer uma redação sobre um determinado tema. Então, hoje o professor vai pedir para o aluno fazer uma redação sobre um determinado tema, aí os alunos vão tudo lá e vão trazer prontinho. Como que esse professor vai avaliar aquilo ali? Ele vai ter a forma de como aquele aluno perguntou e de como ele alimentou, né? Qual é o conhecimento que ele tem sobre aquilo, porque senão ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir colocar, alimentar, porque ele só traz, ele te traz pronto, mas ele não te traz o seu conhecimento, as suas palavras, o tempo verbal, tudo é diferente, você precisa. E aí é onde entra um ponto importante.
só consegue usar e só consegue fazer a pergunta correta e consegue usá-la de boa forma quem tem leitura. Quem tem leitura, né? Que a leitura que eu falo é leitura de livros, leituras de vídeos, ele precisa ter o conhecimento daquilo que ele vai usar. Então, assim, a tecnologia artificial, né, que vem aí, ela é excelente. Para um professor, eu vou preparar uma aula, né? Então, eu vou preparar uma aula de uma determinada matéria. Eu coloco lá ideias, mas o meu conhecimento enquanto professora, ele não é deixado. Vou colocar na área do direito, né? Então, vou montar um processo. Ele vai te ajudar a escrever aquele processo, aquela base, mas o seu conhecimento dentro da causa do seu processo, ele não vai trazer aquela informação. Aquela informação é sua. Só que se você não souber contextualizar com aquilo que ele escreveu, também não vai. Vou trazer um treinamento, né? Então, vamos fazer um treinamento para uma equipe. Então, eu quero que coloque lá um treinamento assim. Mas o contexto da minha equipe, sou eu que conheço. Ela é uma ferramenta para ajudar, ela auxilia. Agora, se for usada contra também, aí é algo que a pessoa não está usando a seu favor. Mas, assim, ela está só começando, eu vejo ela com ótimos olhos, eu vejo ela, assim, ao nosso favor, para todo mundo, mas desde que seja usada muito bem. Tem que saber usar. Sim. Eu vejo que as ferramentas, elas vêm sempre para nos auxiliar, e como você bem colocou, né? A, ela vem também com um processo de agilidade, né, para a gente, né? Vou preparar uma aula, eu preparo a aula, eu conheço daquele contexto, vou a ganhar tempo, né, com a preparação dessa aula, e trago em viés do conhecimento, eu já posso já entregar o conhecimento mais rapidamente, né? Você pedir uma redação, né? Aí pode até ir pelo chat GPT, mas daí você faz uma roda dos alunos e fala assim, o que você entendeu sobre essa redação? O chat GPT preparou para você, mas o que você entendeu dessa redação? Exatamente, é o tempo, né? O nosso tempo hoje, ele é muito rápido. Né? Então, assim, ele é muito acelerado, ele é muito rápido. Então, são mecanismos, ferramentas que traz para facilitar, né? Que traz para nos ajudar. Agora, se eu não usar a meu favor, isso não vai dispensar, não? As pessoas que elas pensam, olha, agora eu não preciso mais escrever no meu mestrado, eu coloco lá, vai escrever todos os capítulos, está tudo pronto. Não. Quem está com esse pensamento é o pensamento errado. Um jovem que está pensando, eu não vou mais prestar atenção na aula porque eu vou lá e coloco lá e ele faz tudo para mim. Não. Até porque quem sabe é a máquina. Né? A inteligência é artificial, mas você não é artificial. Sim. Então, o seu conhecimento ele vai para fora. Você não vai ficar ali sempre usando. Mas é algo que ela veio, como o Google veio, né? Agora vem o chat, já está ali no 3, 4, já tem outro, daqui a um tempo já tem outras coisas, e assim vai. Eu vejo assim, a gente fala assim, olha, quando eu falo de tecnologia, a gente não se usa mais caderno em sala de aula. Né? Antes a gente usava caderno e livro. Hoje não, hoje você precisa só de uma tela. E a tendência é isso. Né? Você vai colocar só ali, você vai escrevendo, vai usando conhecimento e busca aqui. Eu quero saber de um determinado assunto, então eu digito lá, eu assisto vídeos sobre isso, eu vejo, eu caso os conhecimentos de um autor com de outro autor, com de um outro conteudista, e a gente vai chegando num ponto como a própria medicina, né? A gente tem a telemedicina hoje, né? Hoje você não precisa ir até o consultório, você consegue ter uma consulta através de uma tecnologia e até mesmo ver vários conteúdos de médico falando de uma determinada situação. Então, isso é o quê? São informações rápidas para nós. Antes, qualquer coisa que você tinha, ou que você pensava, você ia o quê? Tinha que marcar uma consulta, você tinha que ir, você tinha que ouvir. Hoje não. Hoje, sobre o Covid mesmo, sobre a dengue, sobre algumas coisas, você vê diversos conteúdos, diversos materiais que você consegue te ajudar a seu favor aquilo ali. Antes, a gente só tinha os noticiários de jornais. Daí você ficava com a opinião só de uma pessoa. Do William Bonner. Só do William Bonner. Então, você ficava com a opinião única de uma pessoa. Hoje não, hoje a gente consegue compartilhar a opinião desse chat GPT mesmo, tem várias opiniões. Tem a favor, tem contra, né? Daí você toma a sua opinião daquilo e como você vê aquela forma.
É isso aí. Muito bom. Te agradecer. Grande bate-papo aí, falando de educação. Eu adoro sempre trazer o pessoal de educação para mostrar, né, pro público que está aprendendo na prática também o futuro da educação, como que a gente vai aprender, né, e absorver todo esse conhecimento que é nos dado, né, e como trazer isso para a prática, né, que é o grande viés do grande profissional, né, a pegar tudo que ele aprende, né, ele traz de conhecimento e aplicar aquilo ali. Conheço grandes profissionais assim que têm diversas formações e que na hora que vai aplicar tudo aquilo ali sofre um pouco. Então tem que ter o jogo de cintura também, que isso se aprende dentro da universidade propriamente, né, aprendendo, errando e aí nesse processo contínuo de aprendizado. E como você bem citou, né, o estudo é eterno. A gente tem que estar sempre estudando, sempre trabalhando, sempre se especializando, que as ferramentas vêm, né? A gente citou agora no finalzinho, começou como Google, ChatGPT, e vai ter outras ferramentas, né, para a gente, se Deus quiser, aí aprender cada vez mais, facilitar também, né, esse processo de educação. Então, nós do canal estamos, né, com esse propósito, e agradecer mais uma vez a parceria aí e a entrega, né, desse conteúdo que vai ser bem interessante aí para os ouvintes. Né? Não, eu que agradeço pela oportunidade. E realmente, a educação, a gente fala educação do futuro, né? A educação, ela é totalmente ligada aos conteúdos, ao conteúdo digital. A tecnologia, ela faz parte da nossa educação. Então, se você pensar em futuro, não tem como você desvincular da tecnologia. E a educação, ela nunca vai se acabar, né? Então, a educação, ela sempre vai ser a educação. Ela sempre vai ter uma base teórica dos livros lá anteriores, porque é a base da onde a gente vem, lá quando começou a escrever ali na pedra, que vai trazendo, que foi para os livros, até chegar ali no chat, então ela faz parte dessa história, existe uma história por trás disso, mas enquanto a gente pensar em educação, o que eu vou trazer, né, o que eu vou pegar dessa educação e fazer esse viés, né, levar para o mercado, levar para os profissionais, é você usar tudo que é te oferecido, tudo que você tem e tudo que vem para você da forma correta. O profissional hoje, ele tem que ser multiprofissional, não existe mais aquele profissional que só, o único, né, que aprendia ali, saía da sala de aula e não se qualificava mais. Qualquer profissão, não existe uma profissão que você não tem que ter essa formação continuada. E para isso está a tecnologia, né? Então, você sai de uma sala de aula, você sai de uma graduação, você sai... Hoje, dentro da sala de aula, você já está assistindo um vídeo, usando aquilo ali, aquela sua aula, acrescentando aquele conhecimento, aquela didática de um para didática de outro. Então, isso é a educação nossa do futuro. Então, se você quer ser um grande profissional, um profissional na área que você escolher de alta performance, use a tecnologia a seu favor. Esse é o recadinho que eu deixo, assim, se eu puder deixar um conselho aqui, contribuindo para os ouvintes aí, a gente pensa assim, a tecnologia, ela está aí, ela veio para ficar, ela não vai sair, e aproveite da melhor forma. É isso aí. Obrigado, Marilena. Eu que agradeço.